Salve, salve, alunos do segundo. Hoje esse vídeo aqui é para falar da hipérbole, das hipérboles, né? Quem são elas, o que elas comem, onde elas vivem, como elas se reproduzem. Hoje você vai saber tudo sobre a hipérbole. Vem comigo. Vamos começar o estudo da hipérbole do mesmo jeito que nós começamos o estudo da elipse, fazendo uma definição e apresentando seus componentes, e depois achando a equação e depois resolvendo alguns exercícios. Se você entendeu a elipse, você vai entender a hipérbole. É muito parecido, embora seja bem diferente, é muito parecido. Você vai ver por quê. Vamos começar falando da definição, definindo o que é hipérbole, da mesma maneira como nós definimos a elipse. Vamos tomar dois pontos aqui nesse plano, F1 e F2, você já sabe que F1 e F2 vai ser foco, né? Claro. A distância entre eles é 2F, você já sabe por que é 2F, né? Mas a distância entre F1 e F2 é 2F. Vamos tomar também um número real 2A, só que nesse caso aqui o 2A, lá o 2A era maior que 2F. Aqui nesse caso o 2A está entre 0 e 2F, ou seja, ele é menor que 2F, mas não vai ser negativo nunca. Porque é uma distância, claro, não pode ser negativo. Mas ele é menor que o 2F. E um ponto P nesse plano que tenha uma característica. A distância dele até o F1 menos a distância dele até o F2 vai ser 2A. Naquele outro da elipse, a distância somada com a outra distância era 2A. Aqui é a distância menos a outra distância. É claro que em número absoluto, porque não existe distância negativa. Então, se der negativo, você desconsidera o sinal. Mas é a diferença entre a distância desse ponto P até F1 e a distância desse ponto P até F2, que é 2A. Existe um ponto assim, aliás, deve existir mais que um ponto dessa maneira. Deve existir um outro ponto em que a diferença da distância até F1 e a distância até F2 também é 2A. Na verdade, vai existir mais que um ponto, né? Vão existir vários pontos, e se você unir esses pontos, vai dar uma figura assim, desse jeito que está aí, essas duas coisas vermelhas aí. Percebe que é um pedaço da elipse aqui e outro pedaço da elipse aqui. A elipse cortou no meio. Eu queria dizer que isso aqui vai para o infinito, tá? Não termina aqui, isso não tem fim. Mas isso é uma hipérbole. A gente consegue definir então a hipérbole, que é o lugar geométrico de todos os pontos, só que agora não é mais a soma, é que a diferença das distâncias a F1 e F2 é em módulo, em números absolutos, constante igual a 2A. Essa é a hipérbole. Qualquer ponto que você tomar aqui, se fizer a distância até F1 menos a distância até F2, vai dar 2A. Essa é a hipérbole. Legal? Então vamos ver alguns elementos da hipérbole. Assim como lá, tá? Bem parecidos os elementos, né? O centro da hipérbole é o O, a gente chama de centro. O F1 e o F2 são os focos da hipérbole. E a distância focal é 2F. Aqui também, do centro O até F1 é F, do centro O até F2 é F. Esse centro, por isso que ele é centro, ele está bem no meio dessa distância focal 2F. O A1 e o A2 a gente continua chamando de vértice, só que esse eixo aqui não é mais eixo maior, porque ele pode não ser maior e nem menor. Aí agora a gente chama de eixo transverso. Então agora os vértices formam o eixo transverso e eles estão junto, na mesma direção, em cima da distância focal. Antes, o A1 e o A2 eles estavam para fora, né? Agora eles estão aqui dentro entre a distância focal, o 2A, por isso que o 2A é menor que o 2F. Existe também o B1 e o B2, que são chamados de polo ainda, só que esse eixo é chamado de eixo conjugado,
e ele tem o valor de 2b. Existe também aqui na hipérbole aquela relação, só que aqui como o f é maior, né? O f é maior, ó, esse é o f, esse é o a. O f é maior, então, vou marcar aqui, ó, esse é o f do O até o F2, esse é o A do O até o A2. Então o F é maior que o A, então é o F ao quadrado que é igual a O ao quadrado mais B ao quadrado. Lá era diferente. Aqui a excentricidade continua a mesma, é o F sobre o A, da mesma maneira que lá. A diferença é o nome, né, do eixo transverso, não é eixo maior, é eixo transverso, porque ele não é o maior eixo, a distância focal é maior que ele, e o que a gente chamava de eixo menor, agora a gente chama de eixo conjugado. Essa agora é a equação reduzida da hipérbole. Aqui também a gente vai dividir quando ela tem centro na origem ou não, e quando ela está na horizontal ou na vertical. Aqui nesse caso, nesse primeiro caso, ela está na horizontal. Por que eu digo que ela está na horizontal? Porque os focos estão no eixo X, então a distância focal está no eixo X, e os vértices também, né? Os vértices estão aqui também no eixo X, ó, os vértices são esses aqui, eles estão na horizontal. O eixo transverso está na horizontal e a distância focal está na horizontal. Então ela está na horizontal. A diferença aqui, a diferença da hipérbole para a elipse, primeiro que aqui é menos, lá era mais, vocês se lembram, né? E agora, o A2 e o B2, o A ao quadrado e o B ao quadrado, eles se mantêm na mesma ordem. O que nós vamos mudar é o X e o Y. Se os vértices estão na horizontal, estão no eixo X, em cima do A vai o X. Se os vértices, notem que aqui agora os vértices estão no eixo Y, né, A1 e A2. Ou os focos, né, vocês podem entender também, porque o eixo, a distância focal e o eixo transverso, eles são sobrepostos. Então, se os vértices estão, ou o foco, ou os focos estão no eixo Y, o Y vai em cima do A. A diferença é essa, e é menos e não é mais. Já se o centro não está na origem, o x0, e tem uma coordenada x0 e y0, o que muda é que vai ser menos x0, menos y0, menos y0, menos x0, continua valendo, né? Os vértices estão aqui paralelos ao eixo x, tá aqui os vértices, né, paralelos ao eixo x, o eixo transverso está paralelo ao eixo x, ó, tá aqui, paralelo ao eixo x, então, em cima do A vai o x. Se ele tiver paralelo ao eixo y, não agora mais no eixo y, mas paralelo ao eixo y, tá aqui, ó. Posso chamar esse aqui de A1, esse de A2. Então, quem vai em cima do A é o y. Essa é a diferença da equação reduzida da hipérbole com centro fora da origem e com centro na origem. É só colocar um menos x0 aqui, um menos y0, menos y0, menos x0. Essas são as equações, tá bom? Por enquanto é isso. Nós vamos fazer exercícios desse módulo 53 e do módulo 54.